Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 115 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024 e já conhecemos um dos finalistas da Taça da Liga. É o Sporting Clube Braga, que ontem ganhou ao Sporting por 1-0 em Leiria, no jogo da primeira meia-final. Vamos ter mais lá para o final do Futebol de Verdade de hoje, a reposição do Futebol de Verdade Flash de ontem à noite, aquele que ontem à noite seguiu para todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. São 18 minutos de comentário ao jogo, com análise à partida, análise à fotografia tática das duas equipas, análise à performance individual dos jogadores e ainda a análise ao trabalho da equipa de arbitragem. Quem é subscritor premium do meu Substack já recebeu ontem à noite no seu mail esta edição do Futebol de Verdade Flash. Quem não é, pois muito bem, teve que esperar mais umas horas, mas vai poder ver mais daqui a bocadinho a reposição da mesma edição. E mais, hoje à noite, como vamos ter a segunda meia-final, esse Benfica-Estoril, os subscritores premium do meu Substack vão receber logo à noite a edição do Flash relativa a esse jogo, e aqueles que o não são, pois muito bem, podem esperar por amanhã, porque essa edição vai ser reposta aqui no final do Futebol de Verdade de amanhã. Portanto, isto aqui dá para todos os gostos e para todas as carteiras. Quer quem queira subscrever, quer quem não queira ou não possa subscrever, o que também é bastante razoável. Pois muito bem. Meus amigos, hoje vamos ter a Q&A, vou responder a duas perguntas e fica desde já a promessa, uma das perguntas está relacionada com aquela questão das métricas do futebol. Ainda ontem a conversa no pós-match do Braga Sporting na RTP foi interessante. Estava eu e estava o Tiago Fernandes, precisamente porque eu lancei para cima da mesa um dado que tinha a ver com o índice de golos esperados da equipa do Sporting no jogo de ontem, que apesar das 3 bolas nos postos, não foi assim tão superior ao do Sporting Clube Braga. E depois aqui gera-se aquela discussão, e aliás hoje, quem tenha ido à minha página de Facebook e aos comentários ao texto do último passo de hoje de manhã, pode ver que houve muita gente que não gostou daquilo que eu disse ontem na RTP. Vou explicar aqui tudo, aquilo que tem a ver com as métricas e com a sua importância. Não é uma tirania, os números não são uma tirania, mas ajudam-nos sempre a perceber melhor aquilo que se passa dentro do campo. E é isso que a gente quer, é perceber melhor aquilo que se passa dentro do campo. Porque se não percebemos bem aquilo que se passa dentro do campo, ficamos reduzidos àquela ideia de que se são dos nossos, são bons e tiveram azar ou foram roubados. Se são dos outros, são maus e tiveram sorte ou roubaram. Pronto, e isso é para isto que aqui andamos. Tudo muito bem, está o problema resolvido, não é preciso analisar futebol, não precisamos de jornalistas, não precisamos de analistas, não precisamos de métricas, não precisamos de nada, está? É assim, é o mundo a preto e branco, o mundo simples, o mundo manicaísta, os nossos são bons, os deles são maus. Me, Tarzan e o Jane, conforme se lembram aqueles da minha geração que ainda viram os filmes a preto e branco do Johnny Weissmuller. Quem não viu, olha, paciência, é uma questão de irem ver, é capaz de ver no YouTube. Agora, quem quiser perceber um bocadinho melhor aquilo que se passa dentro do campo, meus amigos, eu vou tentar dar o meu contributo, tal como já tentei dar hoje de manhã, também na resposta. Abri uma exceção e respondi a um comentário na minha página de Facebook, coisa que eu não costumo fazer, porque geralmente guardo as respostas para quem faz comentários no meu Substack, em tadeia.substack.com. Já agora, já falei aqui disso 2 vezes, quem quiser fazer a subscrição, o link está aqui e tem acesso a muita coisa. Uma delas é ao meu servidor de Discord, onde essas coisas são discutidas. Outra é o acesso ao meu canal de Telegram, onde podem ouvir
os textos do último passo que eu vou escrevendo, eu leio e, portanto, podem ouvi-los em formato áudio, enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia. Outra ainda é poderem aceder a todo o arquivo do meu Substack. Outra ainda é poderem comentar no meu Substack, porque quem não é subscritor premium não pode comentar. Portanto, não tem acesso à caixa de comentários. Outra ainda é poderem ler todos os textos que eu vou produzindo para subscritores premium do meu Substack, e já está prometido que amanhã vamos ter a segunda atualização da série Donos da Bola relativa a 2024. Sai amanhã o artigo relativo aos donos dos clubes da Série A italiana. Outra ainda é poderem aceder, por exemplo, às séries F80, Eminências Pardas, Reis da Europa, enfim, tudo e mais um par de botas por 5 euros por mês ou 50 euros por ano, para o caso daqueles que queiram comprometer-se com o meu jornalismo durante um período mais longo, e por isso são recompensados com 2 meses inteiramente de borla. Deem lá um salto. Se acharem que vale a pena, façam a subscrição. Se acharem que não vale a pena, façam a subscrição na mesma, nem que seja a gratuita, porque essa não pagam nada, também não têm acesso a todas estas coisas que eu acabei de enunciar. Recebem apenas os textos do último passe todos os dias de manhã, mas já vale a pena, e garantem que, pelo menos, não estão dependentes dos algoritmos das redes sociais e daquilo que as redes sociais vos mostram ou não mostram. Vejam só, para que vejam a maluqueira que anda neste momento nas redes sociais, hoje recebi uma notificação do Instagram a dizer-me que a última edição do Futebol de Verdade estava bloqueada porque tinha venda de serviços sexuais ou pornografia, ou fosse o que fosse. Portanto, aqui anda tudo marado. Eu sou a favor da inteligência artificial, mas muitas vezes a inteligência artificial ainda não nos ajuda ao ponto a que nós queremos que nos ajude. Portanto, aqui não há outra coisa a fazer a não ser pôr em prática a inteligência natural, que é a nossa. E a inteligência natural é termos acesso aos artigos sem dependermos daquilo que o algoritmo das redes sociais nos quer mostrar. Porque nem sempre é aquilo que a gente quer ver, é aquilo que eles querem que a gente veja, porque lhes interessa mais do ponto de vista do negócio. Portanto, dado o recado, vamos avançar para os ataques rápidos de hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia. E ora, aqui estão os ataques rápidos para hoje, como sempre a começar com o futebol que já se jogou. Ontem o Chelsea garantiu a presença na final da Taça da Liga Inglesa, ganhou e empatando, ganhou por 6-1 ao Middlesbrough e, portanto, está na final, vai ficar à espera do segundo finalista que vai sair hoje desse confronto entre o Fulham e o Liverpool, mas já vos falo disso mais daqui a bocado. Ontem também a Real Sociedade apurou-se para as meias finais da Taça do Rei de Espanha, ganhou por 2-1 ao Celta em Vigo, segunda vitória consecutiva contra o mesmo adversário, embora em competições diferentes e no mesmo sítio, sempre no estádio dos Balaídos. No fim de semana, a Real Sociedade ganhou por 1-0 em jogo da Liga Espanhola. Ontem ganhou por 2-1 em jogo da Taça do Rei de Espanha. E vamos então depois olhar aqui um bocadinho também para as competições que estão a decorrer a nível de seleções, que são a Taça da África e a Taça da Ásia. Eu tenho estado particularmente interessado nos resultados que vêm de lá, sobretudo, confesso, na Taça da África, que acho que tem ainda assim um nível ligeiramente superior àquilo que acontece na Taça da Ásia, pelo menos nesta fase de grupos. Ora, ontem os Camarões ganharam por 3-2 à Gâmbia, mas atenção, a 3 minutos do fim estavam surpreendentemente a perder por 2-1, o que os eliminava desde logo desta Taça da África das Nações, da CAN. Conseguiram marcar 2 golos, daí até final, ganharam por 3-2, apuraram-se. No outro jogo do grupo, o Senegal ganhou por 2-0 à Guiné-Conakry e assegurou que era a única seleção com pleno de vitórias na fase de grupos. E, atenção, isto vem, de certa forma, confirmar que o Senegal parece ser a equipa mais forte, aliás, é o campeão em título, e por isso mesmo parece ser a equipa em melhores condições para poder garantir a renovação do título, a não ser que Marrocos finalmente comece a jogar, coisa que até aqui ainda não têm feito. À noite,
extraordinária a vitória de Angola, 2-0 ao Burkina Faso. Angola apurou-se em primeiro lugar do seu grupo, fez o mesmo que já tinha feito Cabo Verde. Vamos continuar a ter duas seleções lusófonas nos oitavos de final, Angola e Cabo Verde, além de 3 treinadores portugueses, porque além do Pedro Gonçalves, que é o selecionador de Angola, temos ainda o José Peseiro, apurado à frente da equipa da Nigéria, e o Rui Vitória, apurado à frente da equipa do Egito. Mas Angola ganhou por 2-0, mas a grande surpresa do dia de ontem foi a vitória da Mauritânia sobre a Argélia, 1-0. A Argélia está fora da competição, o que é absolutamente surpreendente e gerou, aliás, reações um bocadinho agressivas dos adeptos face aos jogadores da equipa da Argélia. A Argélia foi a grande decepção até ver da Taça da África. Hoje já estão a jogar, a esta hora, já estão a jogar-se os jogos do grupo A, B, C, D, E, F, Namíbia, Mali e África do Sul, Tunísia. São importantes não só para definir quem é que vai apurar, se o Mali já está apurado, aconteça aquilo que acontecer, porque já tem 4 pontos e não pode acontecer-lhe ficar em último lugar do grupo, e 4 pontos como terceiro, que é o pior que lhes pode acontecer, já garantem o apuramento. E depois também, já disse, Namíbia, Mali e África do Sul, Tunísia, estão a jogar à hora a que este Futebol de Verdade está a ir para o ar. Mais logo à noite, joga-se a última jornada do último grupo, mas já vamos falar disso mais daqui a bocadinho, até porque disso depende um bocadinho ainda a data de regresso a Portugal de jogadores que estão a jogar nesta Taça da África. Logo a começar pelo Simone Banza, que está na seleção da República Democrática do Congo, que vai entrar em campo daqui a bocado às 20 horas e lutar pela qualificação no jogo contra a Tanzânia. Bom, já se jogou também, e já se tinha jogado, aliás, ontem, à hora que foi para o ar o Futebol de Verdade, mas como o programa era gravado, eu não podia dar ainda aqui nota disso. Esse Irão-Emirados Árabes Unidos. O Irão ganhou por 2-1, bis de Taremi. Taremi parece ter redescoberto a veia goleadora. E os Emirados Árabes Unidos, que são liderados pelo Paulo Bento, é bom lembrar, estiveram à beirinha de ficar fora dos dois da frente. Porquê? Porque à mesma hora a Palestina ganhou por 3-0 à seleção de Hong Kong e ficava à frente dos Emirados por diferença de golos, porque empataram o jogo entre eles, enquanto os Emirados não marcaram, e já marcaram só em período de compensação, o golo que lhes garantiu o apuramento em segundo lugar. Acabaram por perder os Emirados por 2-1, estiveram a perder por 2-0. Se fosse 2-0, era a Palestina quem ficava em segundo lugar do grupo. Assim, já estão apurados neste grupo Irão e Emirados Árabes Unidos. Em princípio, a Palestina também seguirá, mas não fiz as contas, confesso. Já hoje, de manhã, tivemos então mais um grupo a fechar também. O Japão ganhou por 3-1 à Indonésia e o Iraque ganhou por 3-2 ao Vietnã. Japão e Iraque já apurados também para a fase seguinte. E pronto, é isto que há em termos de futebol que já se jogou. Mas vai haver muito futebol ainda por jogar. Hoje é um dia forte, a começar por esse Benfica-Estoril, jogo da segunda mão das meias finais da Taça da Liga em Portugal. Ora, muito bem. Estarão frente a frente duas equipas que, se calhar, da última vez que se defrontaram, a sensação era uma. Hoje em dia, a sensação já é claramente outra. O Benfica vem com uma série de 8 vitórias consecutivas, desde aquele dia em que empatou em casa com o Farense, e devia ter ganho por aquilo que produziu nessa partida. Já estou eu a falar das métricas. É uma exibição brutal do Ricardo Velho nesse dia, o guarda-redes do Farense. Daí para cá, o Benfica ganhou 8 jogos consecutivos. Há um jogo fundamental, que é o jogo da vitória em Salzburgo, que garante ao Benfica a possibilidade de continuar na Liga Europa, de continuar na Europa. Portanto, eu acho que esse foi um jogo que desbloqueou a equipa, de certa forma, no plano mental, no plano da mentalização para a competição que aí vinha, porque a eliminação ia provavelmente ter um peso diferente em cima da equipa. E o Estoril, que na altura se calhar ainda não tinha sequer arrancado. Eu recordo que esse último Estoril-Benfica, que o Benfica ganhou por 1-0 com um golo do António Silva num pontapé de canto, mas que o Estoril, mesmo tendo
estado durante quase todo o jogo a suportar o assédio do adversário. No final teve duas situações em que podia perfeitamente ter empatado. Daí para cá o Estoril passou uma fase de plenitude, uma fase em que estava a jogar de facto muito bem. Os últimos 4 jogos, no entanto, o Estoril perdeu todos. 5-1 com o Sporting em Alvalade, 4-0 com o Futebol Clube Porto em casa, 3-1 com o Moreirense e 2-1 com o Aroca. Portanto, a boa notícia é que, à medida que os jogos vão seguindo, o Vasco Seabra parece estar a começar a conseguir acertar um bocadinho ali o setor defensivo. Porque sofreu 5 golos, depois foram 4, depois foram 3, depois foram 2. Hoje, se for 1, se calhar, ele assina por baixo, desde que seja naturalmente capaz de marcar mais do que 1. Mas, vamos a ver, o Estoril tem tido dificuldades para acertar com o trio defensivo. Nos últimos 4 jogos mudou sempre pelo menos um elemento. Há ali muita gente candidata a jogar. Há o Raul Parra, há o Mangalá, há o Pedro Álvaro, há o Bernardo Vital, há o Volney. Portanto, estamos a falar de 5 jogadores para 3 vagas. Tem geralmente o Vasco Seabra alterado pelo menos sempre um e a coisa não tem corrido assim tão bem. Depois, é de esperar que, para ver o que é que vão fazer os alas. Os alas até há bem pouco tempo era o ponto forte desta equipa do Estoril. Uma equipa que depois ainda tinha, e quando falo dos alas, falo sobretudo no Rodrigo Martins, o ala direito, que tem sido um dos jogadores mais importantes e, sobretudo, a forma como ele articula as ações com o Rafik Guitane, o avançado interior direito, vamos chamar-lhe assim, do 3-4-3 do Estoril. Um meio-campo que, entretanto, parece ter perdido o Wolfsgrove e vamos poder ver em ação o Kobak Wanredi, o jogador de quem se diz que pode estar à beira de se transferir para o Sporting, ao lado do Mateus Fernandes, jogador do Sporting emprestado ao Estoril, e depois também, obviamente, perceber como é que na frente Guitane é capaz de causar problemas ou não à estrutura defensiva do Benfica. Não espero muitas alterações relativamente àquilo que tem sido o 11 do Benfica, embora o Benfica saiba que para ganhar a Taça da Liga não lhe basta ganhar o jogo de hoje. Vai ter outro jogo, se ganhar hoje, vai ter outro jogo no sábado, contra o Sporting Clube Braga, e vai tê-lo com menos um dia de repouso, o que poderá levar, eventualmente, Roger Schmidt a ponderar a possibilidade de poupar alguns jogadores. Eu não conto que isso aconteça. Acho que o Schmidt vai aparecer com o 11 que lhe dá mais garantias, não só porque, enfim, de quarta até sábado ainda vão 3 dias, vão as tais 72 horas que fazem falta para que a recuperação seja efetiva, mas também porque Schmidt raramente faz alterações. E, portanto, aquilo que eu estou à espera é do 11 absolutamente normal desta equipa do Benfica, com Orsnes a lateral direito, com Morata a lateral esquerdo, com a dupla de centrais habitual, com João Neves, aparentemente já recuperado ao lado de Coxo a meio campo, com Di Maria, Rafa e João Mário no apoio, sim, ao Artur Cabral. Acredito que vai continuar a ser o Artur Cabral o avançado do Benfica. Vamos poder ver o jogo mais daqui a bocadinho, 19h45, e dali vai sair, é bom lembrar, o segundo finalista da Taça da Liga, segundo troféu atribuído no futebol português este ano, sendo que o primeiro, a Supertaça, já foi ganho pelo Benfica. Foi o jogo de abertura da época em que o Benfica, na altura, ganhou ao Futebol Clube do Porto por 2-0. Ora, mais bola para hoje. Já vos disse, estão a decorrer já neste momento o Namíbia-Mali e o África do Sul-Tunísia. Começaram às 17 horas. É fácil de perceber as contas. O Mali tem 4 pontos, Namíbia e a África do Sul têm 3, a Tunísia tem 1. A Tunísia, à partida... Poderíamos olhar para este grupo e achar que, enfim, entre a Tunísia e o Mali eram as duas equipas mais fortes. A Tunísia precisa de ganhar hoje. Se ganhar hoje, faz 4 pontos e apura-se, sendo que depois a África do Sul ficaria dependente daquilo que acontecesse no Namíbia-Mali. Enfim, a Tunísia neste momento é quem está atrás, mas tem a equipa mais forte. Agora, há aquela dificuldade tradicional das equipas do Maghreb quando têm que jogar na África subsaariana. Isso tem sido um problema sempre. A Argélia já foi e vamos a ver se a Tunísia não vai também. Bom, às 20 horas... acaba a fase de grupos da CAN, com a realização desse Tanzânia-República Democrática do Congo e desse Zâmbia-Marrocos. Marrocos também já está apurado, com os 4 pontos que já fez. Vão estar os outros todos ali a tentar lutar pela qualificação. Sendo que aqui está em causa a permanência, por exemplo, da República Democrática do Congo na competição. A República Democrática do Congo tem o bracarense Simone Banza a jogar, o Mali
Mali tem o igualmente bracarense Niakate, e já está em jogo neste momento a equipa do Mali, mas o Mali já está apurado, portanto vai continuar dê por onde der. Em relação a Banza, é importante para o Congo hoje conseguir pelo menos empatar. Empatando, apura-se contra a Tanzânia. Se ganhar, apura-se também. Se perder, já fica bastante mais complicado. E está em causa também a possibilidade ou não de se apurar ainda a Costa do Marfim, a equipa da casa, onde joga o sportinguista Diomande. Aqui é preciso fazer contas. A Costa do Marfim foi terceira do grupo A, com 3 pontos e um saldo de golos negativo de -3. Neste momento já precisa de ficar à frente de outros 2 terceiros classificados para se apurar como um dos 4 melhores terceiros. Já está à frente de um, que é o Gana. A questão é de perceber se vai ficar à frente de mais algum para continuar em prova ou não. O Sporting já recuperou o Jenny Katam, que já treinou hoje, esteve na cana ao serviço de Moçambique, vai ficar até ao final do dia de hoje a perceber se pode recuperar já Diomande ou não, ou se Diomande vai ter que ficar ainda pela Costa do Marfim para continuar a jogar. A Costa do Marfim, para se apurar, enfim, a conjugação de contas é demasiado fastidiosa para eu estar aqui agora a fazê-la, mas vai depender dos resultados dos 4 jogos, porque não basta olhar apenas para um jogo e, portanto, é mais complicado do que parece à primeira vista. Mais futebol para hoje. Ainda, muita atenção para a segunda meia-final da Taça da Liga Inglesa, 20 horas. Fulham-Liverpool. O Fulham de Marco Silva e João Palhinha têm a necessidade de recuperar um golo de desvantagem que trouxe de Anfield Road para poder estar na final contra o Chelsea. Antes disso, 18h30, começam os jogos da Taça do Rei de Espanha com esse Mallorca-Girona. O Real Mallorca é o 15º da Liga Espanhola, o Girona é o primeiro. Mais à noite, às 20h30, há o extraordinário Atlético Bilbao-Barcelona. Jogo bem mais, com certeza, equilibrado. Quinto contra terceiro. O Atlético perdeu na última jornada da Liga Espanhola contra o Valência, mas ainda não tinha perdido este ano. Está num bom momento. O Barça nem tanto. Mas há aqui a possibilidade de virmos a ter umas meias finais de estalo na Taça do Rei de Espanha. Basta para isso que, a juntar à Real Sociedade, que já se apurou ontem, se apurem agora o Mallorca, primeiro da Liga Espanhola, o Barcelona ou o Atlético. Aqui, enfim, a coisa acaba por ser... não é a mesma coisa, mas é quase. E que amanhã, no último jogo dos quartos de final, o Atlético de Madrid consiga ganhar em casa ao Sevilha e se apure também para as meias finais. Mas desse jogo também falaremos com certeza mais amanhã. Hoje ainda, 19h30, jogo fundamental para o Bayern de Munique. O Bayern recebe o Union Berlim, um jogo que estava em atraso na Bundesliga, o segundo contra o 15º. Eu recordo que o Bayern vem de uma derrota contra o Werder Bremen e que ainda hoje estava de manhã a ler o Sport Bild e a primeira página ali a decretar mesmo que Thomas Tuchel, o treinador do Bayern, está a lutar pelo seu próprio trabalho, vamos lá. E isto significa o quê? Que não ganhando hoje o Bayern, Tuchel começa a ver a vida andar para trás. E eu recordo que está a fazer um ano que ele foi contratado para substituir Julian Nagelsmann, que era visto como o maior fenómeno do treino na Alemanha. Jovem treinador que, entretanto, foi contratado pela seleção alemã, pela Federação Alemã. Tuchel apareceu para liderar o Bayern, ainda foi campeão, embora não tenha percebido muito bem como, foi mais o Borussia Dortmund que não quis ganhar o campeonato do que o Bayern que o ganhou, e aquilo que aconteceu foi que, neste momento, face à distância a que já está do primeiro, que é o Leverkusen do Xabi Alonso, são 7 pontos, pode baixar hoje para 4 se ganhar este jogo, começa a ver a vida andar para trás e a ter algumas dificuldades para justificar aquilo que está a fazer. Mais notícias. Bom, mercado basicamente é aquilo que há neste momento para assinalar a renovação de Dani Namazo no Futebol Clube do Porto. Renovou até 2028, fica protegido por uma cláusula de rescisão que, à partida, é mais do que blindá-lo, é dizer-lhe que não sai dali de maneira nenhuma. São 80 milhões de euros para um jogador que, enfim, o Porto pode acreditar muito nele, mas ele não está sequer naqueles que costumam entrar em campo com regularidade, para a possibilidade, e o resto são tudo possibilidades, enfim, não são ainda notícias confirmadas. No Vitória, a saída eventual de Dani Silva para o Verona. Dani Silva não tem sido titular nos últimos jogos, perdeu a primazia no meio-campo do Vitória para a dupla formada pelo Tiago e pelo Thomas Handel, mas Tomás Handel, assim é que é. Bom, Thomas, ele tem o nome alemão, apelido alemão, mas o primeiro nome é português.
E isto, o Dani Silva poderá eventualmente sair para o Verona e fala-se num valor de transferência de 2 milhões de euros. É uma pechincha, é aquilo que eu tenho para vos dizer. E para vos dizer também que, de maneira nenhuma, o Vitória aceitaria transferir o Dani Silva para um clube português, se calhar nem por 5 vezes esse valor. O que nos leva também a pensar um bocadinho naquilo que é o mercado para os nossos clubes. Por que razão é que os nossos clubes depois têm que contratar jogadores ao estrangeiro? Porque os bons jogadores portugueses, e o caso do Dani Silva é um deles, estão quase sempre inacessíveis quando se fala do mercado nacional e de vir a reforçar um rival. No Vitória também há a possibilidade de regresso a Portugal do Nelson Oliveira. Ele chegou, era a grande vedeta da seleção, que chegou à final do Campeonato do Mundo Sub-20 em 2011, creio que foi 2011, um avançado que depois chegou a estar na seleção principal, que foi visto como futuro do ataque do Benfica, nunca confirmou aquilo que dele se dizia, está a jogar no Konyaspor, neste momento na Turquia, parece estar de regresso a Portugal para defender o Vitória Sport Clube. No Benfica, Musa está numa altura decisiva para se perceber se fica ou sai. Dizem as notícias que há 3 clubes interessados, o Bolonha e o Génova, Itália, o Lille em França. Eu já o disse aqui, não me parece que a saída de Musa seja a solução ideal para o Benfica neste momento, embora me pareça também que o Benfica tem um superávit de avançados que não ajuda ninguém, porque neste momento há Artur Cabral, no qual o Benfica investiu bastante, foram 20 milhões de euros no início da época e não convém deixá-lo cair, porque senão ele acaba por desvalorizar. Há Marcos Leonardo, no qual o Benfica investiu agora 18 milhões neste mercado de janeiro. Há Musa, há Tenkstedt e tudo isto para uma posição na qual Roger Schmidt faz alinhar apenas um jogador de cada vez. Portanto, alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que sair e parece que Musa é aquele que neste momento tem mercado. Não quereria Schmidt que Musa saísse no início do mercado. Porquê? Porque tem Tenkstedt lesionado e dá-lhe o jeito de ter 3, para o caso de acontecer mais alguma coisa, mas daqui até a final do mercado, com certeza acabará o Musa por deixar o Benfica e possivelmente com lucro, apesar de não ter jogado assim tanto, é um jogador que tem feito golos. Está na calha a contratação do Chernedur, ex-craque italiano da equipa B do Benfica, craque na dimensão da equipa B, como é evidente, que em fim de contrato assinou pelo Paris Saint-Germain, não vingou por lá, por Paris, e parece que está de regresso a Portugal, mas para poder jogar por empréstimo no Sporting Clube Braga, conforme sabemos, conforme sabemos, o QSI, o Qatar Sports Investment, que é dono do Paris Saint-Germain, tem uma cota minoritária, portanto aquilo fica tudo em família, e ainda nota para a possibilidade de Calvin Phillips, o médio defensivo por quem o Manchester City pagou uma batelada ao Leeds United, mas que depois não foi nunca utilizado com regularidade por Pep Guardiola, parece estar de saída para assinar pelo West Ham. Ainda por fim, o desabafo de Sérgio Conceição, enfim, é daquelas coisas absolutamente crípticas, numa story de Sérgio Conceição no Instagram ontem, creio que não lhe bloquearam, pelo menos, teve essa sorte, uma story em que ele dizia uma coisa que, enfim, ninguém percebeu, enfim, há aqui muitas interpretações, que é preciso fechar os olhos, respirar fundo, recomeçar. É claro que ele pode olhar para aquilo e dizer assim, bom, eu estava aqui a falar da possibilidade de recomeçar o campeonato para voltar a pressionar as equipas da frente. Claro que depois há muita gente que faz aqui a interpretação e faz a ligação desta frase que o Sérgio Conceição foi respigar a uma daquelas páginas Instagram com citações pretensamente inspiracionais às palavras de Pinto da Costa, que disse que lhe deu todos os jogadores que ele queria, que, portanto, se alguma coisa está a correr mal, a culpa não é dele, Pinto da Costa, só pode ser mesmo de quem trabalha a equipa, neste caso de Sérgio Conceição. Toda a gente acaba por se mover um bocadinho aqui na maionese, não há aqui nenhuma definição clara e, portanto, o que isto vale é apenas mesmo conversa de café, não vale mais do que isso. E pronto, chegam ao fim os ataques rápidos, vamos já a seguir ao Q&A e à prometida conversa sobre as métricas no futebol. Futebol de Verdade, com António Tadeia.
E vamos lá então passar à resposta às duas perguntas que selecionei para ter aqui respondidas hoje no Futebol de Verdade. Como sabem, e acontece a mesma coisa à terça, à quarta e à quinta, que são os 3 dias em que há Q&A, veio uma pergunta do meu canal de YouTube, daquelas que foram deixadas na caixa de comentários do programa de ontem, aqui mesmo no meu canal de YouTube, e vem outra pergunta do meu servidor de Discord, da chatroom Perguntas do Discord, e ao meu servidor de Discord, já sabem, acedem todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, que entendam fazê-lo, porque depois, nos textos exclusivos para subscritores premium, há sempre um botão que, clicando em cima do botão, não custa nada, vos dá acesso à sala de entrada do meu servidor de Discord, onde vamos tendo lá aquelas conversas. Ainda hoje tem havido lá a conversa da boa relativamente ao jogo de ontem e àquilo que se espera do jogo de hoje. Para terem a certeza que não falham nenhuma edição do Futebol de Verdade, o que podem fazer, e isto não vos custa dinheiro, é inscreverem-se desde já no canal, aqui no meu canal de YouTube. Fica aqui o link para poderem fazê-lo, basta clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui. Depois aproveitem também, eu digo sempre a mesma coisa, para deixar o vosso like na emissão de hoje, para comentarem, deixando perguntas, ou se não tiverem perguntas, só para dizer boa tarde, ou como é que está o tempo aí onde estão a ver o programa, e para ativar as notificações, clicando em cima do sino, que é para serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal, e há novos conteúdos a uma cadência diária. Ora, muito bem, a primeira pergunta, que é a pergunta que vem precisamente do meu canal de YouTube, já está aí a aparecer à vossa frente, e é uma pergunta que vem do Demoniov. O Demoniov é o nick do Luís Rodrigues. Muito obrigado, Luís, pela sua pergunta. E o Luís pergunta o seguinte: boa tarde, António. Enquanto ainda não se sabe o próximo destino de Mourinho, gostava de saber a sua opinião em relação a estes possíveis cenários. Primeiro, ficar em Itália. Segundo, mudar para outro clube das Big Five. Terceiro, treinar uma seleção. Quarto, voltar ao Porto. Obrigado e um abraço. Um abraço para si também, Luís. Muito obrigado pela pergunta. É claramente algo do domínio da especulação pura, mas se eu tivesse que olhar para os cenários que aqui desenha, eu diria que os dois últimos são os menos prováveis. O voltar ao Porto parece-me ser o menos provável de todo, porque não creio que neste momento o Mourinho esteja preparado para voltar a Portugal, muito menos que esteja preparado para voltar ao Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque o Futebol Clube do Porto neste momento está numa situação financeira complicada. E não só está numa situação financeira complicada, como depois é preciso perceber os equilíbrios entre blocos de influência. José Mourinho estará sempre num clube onde o bloco de influência do seu agente, Jorge Mendes, seja elevado, e neste momento a influência de Jorge Mendes na gestão do Futebol Clube do Porto não é muita. Porquê? Porque Jorge Nuno Pinto da Costa se virou mais para outras áreas de interesse, e porque o próprio André Vilas-Boas está mais virado também para outras áreas de interesse. Portanto, voltar ao Futebol Clube do Porto acho altamente improvável. Segunda possibilidade, treinar, eu estou a olhar para elas de trás para a frente, porque acho que elas têm precisamente uma ordem inversamente proporcional àquilo que eu acho mais provável. Treinar uma seleção. Não acho também que seja neste momento a ideia para o José Mourinho. Admito que ele viesse eventualmente a vacilar, se eliminar, como dizem no Brasil, que permitiu o regresso do presidente da CBF à Confederação Brasileira de Futebol, tivesse demorado mais uns tempos, e se a CBF não tivesse já nomeado Dorival Júnior como selecionador brasileiro. Porque, enfim, a ideia de ser selecionador do Brasil, de ser o primeiro estrangeiro a ocupar o cargo de selecionador do Brasil, poderia ser, de certa forma, atraente para a cabeça do José Mourinho. Mas, francamente, não estou a ver, neste momento, nenhuma seleção de topo que possa estar a pensar na possibilidade de contratar o Mourinho, nem estou a ver o Mourinho interessado noutra seleção que não seja uma dessas seleções de topo. Eventualmente, enfim, Southgate está bem e recomenda-se na Inglaterra. Espanha não me parece que vá seguir por aí. Itália está satisfeita com Spalletti também neste momento. A Alemanha
não me parece que o futebol de Mourinho seja o mais indicado para uma seleção alemã. A França também não creio que seja por aí. Portugal também parece bem com Roberto Martínez. Portanto, não creio neste momento que Mourinho possa estar na iminência de treinar uma seleção. Não só porque não há vagas em seleções de topo neste momento disponíveis, como também porque me parece que ele ainda está demasiado viciado na ideia do trabalho dia-a-dia. E o trabalho de selecionador é muito diferente daquilo que é o trabalho de treinador de clube. Vamos seguir. Mudar para outro clube das Big Five ou ficar na Itália, eu estas duas coloco-as com um grau de probabilidade mais ou menos semelhante. Porquê? Porque eu acho que isto tem muito que ver, lá está, com a tal questão dos blocos de influência. É inevitável que Mourinho, para ir treinar um clube neste momento, esse clube tenha que preencher duas situações. Primeira situação, ter dinheiro. Tem que ser um clube que tenha dinheiro não só para lhe pagar a ele, mas também para lhe garantir reforços que eu acho que são necessários. Segundo, aceitar que boa parte desses reforços acabem por chegar por via da influência do tal bloco onde está inserido José Mourinho, que é o bloco Jorge Mendes. Creio que muito daquilo que seja o futuro de José Mourinho vai ter que ver com isso, vai ter que ver com essa possibilidade de articular as duas coisas. Olho para várias possibilidades neste momento. Em Itália fala-se muito na possibilidade de ele vir a ser treinador do Napoli, porque neste momento o Napoli, depois da saída de Spalletti e da aposta um bocadinho estapafúrdia no Rudi Garcia, está sem treinador. Está lá o Walter Mazzarri, que é um velho treinador que está ali a preencher, a fazer uma espécie de comissão de serviço. Poderá estar na iminência de sair. Agora, depois, se vai haver ou não vontade do senhor De Laurentiis, dono do Napoli, para investir, é outra coisa. Aqui, creio que a ligação com Mendes nem seria um problema. Tal como não seria noutra possibilidade que se levanta neste momento, mas essa aí seria uma bomba atómica em termos de questões políticas, que era a hipótese de José Mourinho vir a assinar pelo Barcelona. Ora, Mourinho, desde que foi treinador do Real Madrid, funciona em Espanha como uma espécie de anti-Barça, porque nessa altura era esse o papel que ele tinha que desempenhar. Eu recordo que José Mourinho já foi tradutor, mas também treinador adjunto de Bobby Robson e depois de Louis van Gaal no Barcelona. Foi treinador de Guardiola, por exemplo, e fez parte da equipa técnica do Barça antes de se estrear como treinador principal à frente da equipa do Benfica, no ano 2000, com o João Paulo e Azevedo, mas depois disso funciona um bocadinho como o diabo para o adepto do Barcelona. Agora, há aqui uma questão que é bom ter em conta, é que neste momento o Barça, quem tem muito poder e quem está a ganhar cada vez mais poder no Barça é Deco. Deco é alguém que é ainda muito próximo de José Mourinho. Portanto, pode vir eventualmente a acontecer, mas seria algo que para muitos adeptos do Barcelona seria muito difícil de engolir e em termos políticos seria muito complicado de gerir e de apresentar. Mas vamos esperar para ver, para já ainda lá está o Xavi, veremos o que é que o Xavi e o que é que o Barça faz nos tempos mais próximos. Eu, por mim, ficaria curioso e vou dizer-vos até, gostaria, porque eu acho que Mourinho precisa de um desafio num clube que lhe permita, ou que lhe dê o à vontade, não é que na Roma não lhe o tenham permitido, ele é que não terá sentido o à vontade suficiente para o fazer, que lhe deu à vontade suficiente para ele poder voltar a ser um treinador ofensivo, coisa que ele não é desde os últimos tempos, vamos dizer assim. Tem sido sempre alguém que tem funcionado mais como underdog. Eu não acho que o Real Madrid do José Mourinho fosse uma equipa defensiva. Aliás, basta olhar para os números. Foi uma equipa que marcou muitos golos, foi uma equipa que fez muitos pontos. Portanto, não era uma equipa defensiva. Agora, era uma equipa que encarava o futebol de uma forma diferente, uma dinâmica diferente daquela que era a dinâmica do Barça, do Guardiola. E, portanto, isso automaticamente veio gerar na cabeça das pessoas a percepção de que as equipas de Mourinho eram defensivas. Ultimamente, acho que com esta Roma, de facto, o Mourinho podia ter feito melhor. Podia ter apresentado, sobretudo, outro futebol. Não, já não vou falar tanto na questão dos resultados, mas pelo menos o futebol podia ter sido outro. Mas lá está, acho que lhe faz falta neste momento um desafio que lhe permita, ou que lhe deu à vontade suficiente, não é que alguém lhe tenha impedido, mas ele é que não terá sentido essa vontade, lhe deu à vontade suficiente para ele voltar a encarar o futebol de peito feito. Acho que é isso que faz falta à carreira do José Mourinho neste momento. Respondida à pergunta do Luís, vamos passar à segunda,
Pergunta de hoje, que ainda por cima nem é bem uma pergunta, mas eu queria muito falar sobre isto e, portanto, aproveitei esta ideia que foi deixada na chatroom Perguntas do Discord pelo Jorge Fernandes, que é um dos subscritores premium do meu Substack, e que foi lá deixar uma questão relativa à questão das métricas no futebol. E isto parece-me ser de interesse particular. Hoje, até em função daquilo que se passou ontem no Braga Sporting. Ora, a pergunta já está aí à vossa frente e diz o seguinte, o Jorge. Bom dia, António. Esta conversa do XG, e o XG, deixem-me dizer-vos, para quem não sabe, é a sigla para Expected Goals, ou seja, golos esperados, e estatísticas dos jogadores que no início me parecia algo benéfico para a análise de um futebol que se quer cada vez mais profissional, já começa a chatear, quando depois estes números ficam fundamentalistas na análise do jogo. Para mim, remates ao ferro, mesmo que sejam de fora da área, ou uma trivela nos ferros, é uma jogada de perigo, como um ponta de lança pouco competente que falha um golo na cara do guarda-redes. Como disse Müller numa publicação, Müller, não sei se era o Gerd Müller ou se é o Thomas Müller. Portanto, é o Müller, pronto. Raw statistics, such as goals or titles, are undoubtedly an important factor, but in the end, football is more than that. The magic also lies in aesthetics and elegance. Isto é coisa que eu diria que é mais do Thomas Müller do que do Gerd Müller. Também podia ser do Hansi Müller, mas, enfim. Bom, eu vou traduzir. As estatísticas puras, como golos ou títulos, são indubitavelmente um fator importante, mas no final o futebol é mais do que isso. A magia está também na estética e na elegância. E diz ainda o Jorge, não é sobre o XG, mas fala da magia do jogo de futebol, aquilo que mexe com o adepto no estádio, ao invés do gajo que está no sofá a ver 2, 3 jogos ao mesmo tempo. Poderão dizer que é o futebol moderno, mas deve ser por isso que os novos estádios têm capacidades mais reduzidas. Não há perguntas, Jorge. Mas pronto. Eu gostei. Acho que é um tema que vale a pena discutir e, portanto, trago-o para aqui para poder debatê-lo e para dizer que eu não sou fundamentalista de coisa rigorosamente nenhuma. Nada. Sou o mais antifundamentalista que há. Estou sempre a pôr as coisas em causa. Tudo e mais alguma coisa. Agora, há uma coisa que eu parto sempre do princípio. É que as coisas evoluem e estas métricas não nos explicam o jogo, mas podem ajudar-nos a percebê-lo melhor. Isto é, eu nunca vou aceitar que alguém me apareça a dizer não, isto aqui, esta equipa tem que ganhar àquela porque esta teve um XG superior àquela e aquela teve um XG inferior. Mas depois, se calhar, olhamos para outros dados, que as mesmas... E hoje em dia, as empresas que estudam estatisticamente os jogos apresentam-nos dezenas de métricas para cada jogo. E quando digo dezenas, são dezenas mesmo. E depois, mas esta aqui ganhou mais duelos defensivos. Mas esta aqui tem mais dribles conseguidos. Mas esta teve uma maior percentagem de passes progressivos. Mas esta teve mais golos esperados negados pelo guarda. Portanto, enfim, temos N formas de avaliar um jogo de futebol. E, no fim, aquilo que conta, de facto, é a nossa percepção do jogo. Agora, eu vou recorrer àquilo que foram as duas lições fundamentais. E eu tive, na minha carreira de jornalista, 2 mestres que me deixaram, cada um deles, uma lição. E eles, se virem isto, vão saber de quem é que eu estou a falar. Eu não vou dizer, porque depois se eu digo, vai logo a ver dizer, quem é esse gajo? Pá, esse gajo não, pá, esse gajo é um vendido, é um jornalista e tal. Pronto, e eu depois tenho que bloquear pessoas e é uma chatice, não me apetece nada. Portanto, nem sequer vou dizer quem é. Quem quiser tentar adivinhar, olha, deixem aí nos comentários, depois se acertarem, parabéns. Se não acertarem, olha, paciência. As duas lições são, primeira lição, os números ajudam-nos a entender aquilo que é um jogo de futebol. Os números são importantes. Eu posso chegar aqui e dizer, eu acho que... Mas se eu disser, eu acho que, e tenho aqui este número para o suportar, a minha tese automaticamente ganha um bocadinho de pertinência e de capacidade e de solidez. Isto parece-me evidente. A segunda lição é... Isto disseram-me quando eu entrei num jornal desportivo a primeira vez. Há sempre 2 equipas, a terceira também há, mas a terceira a gente liga pouco. Há sempre 2 equipas em campo.
E para explicar um jogo, é preciso explicá-lo na perspectiva das duas equipas. Eu sei que isto hoje em dia, em Portugal, cada vez interessa menos. Porque estamos a polarizar a comunicação social, porque vamos ver os programas na televisão e aquilo é... Este clube tem 90% ou tem 50% dos adeptos, portanto vai ter 70% do tempo. Este tem 20%, estes dois têm 20% ou 25% dos adeptos, portanto vão ter 25% do tempo cada um. E os outros, a gente está-se positivamente nas tintas, que nem diz nada sobre eles, acabou, ponto final. Ainda há dias tivemos aqui essa discussão, porque eu decidi deixar de fazer as edições do Flash dos jogos do Braga no campeonato, porque acho que o Braga já não vai ser campeão nacional e, portanto, para mim, o critério é muito simples, é o da importância do ponto de vista desportivo. Como acho que o Braga já não vai ganhar o campeonato, deixei de fazer os jogos do Braga no Flash, como não faço os jogos do Vitória Sport Clube, como não faço os jogos do Moreirense, como não faço os jogos do Famalicão, como não faço os jogos do Farense, por aí afora. Pronto, é essa a minha lógica. E houve logo quem dissesse, mas não pode ser, agora vou deixar de ver porque não falo do meu clube, do Braga. Pronto, ok. As pessoas querem ouvir falar do clube delas. O resto estão-se nas tintas. Ora, essa lição que eu aprendi, e isto vai ser importante mais daqui a bocadinho, quando lá chegarmos, é que em cada jogo há sempre duas equipas. E é preciso sempre, para analisar um jogo, é preciso analisá-lo na perspectiva das duas equipas. Cada vez mais nós analisamos só na perspectiva do grande. Porque é o grande que interessa, é o grande que tem público. Eu quero lá saber o que é que pensou o treinador do Farense quando pôs a equipa a jogar assim. Não há ninguém do Farense para ler, para comprar, portanto... Ora, essa não é a minha maneira de ver a coisa. Eu, para explicar um jogo, tenho que o perceber. E para o perceber, tenho que olhar para aquilo que as duas equipas tentaram pôr em campo. Ora, vamos lá ver. Ontem, a grande questão foi... Eu ainda hoje de manhã escrevi sobre o jogo no último passo. Quem quiser ler o texto, o link está aqui, porque tentei perceber o jogo, primeiro, na perspectiva da estratégia que foi colocada em campo pelo Sporting Clube Braga, pelo Artur Jorge, e está tudo explicado no Flash mais daqui a bocadinho. Quem quiser ver o programa de ontem, ele vai seguir-se já a esta resposta. Quem não quiser e quiser só ler o texto do último passo, também pode fazer, vou também estar explicado lá. Mas tentei perceber o jogo na perspectiva do Artur Jorge e tentei perceber o jogo na perspectiva do Ruben Amorim. Porque estavam os dois, ambos tiveram que pensar o que é que iam fazer. Não foi só um. Não foi só o Ruben Amorim porque tem mais público a decidir, olha, eu vou fazer assim. E o outro a gente não quer saber. Não, o outro a gente também tem que querer saber porque também esteve dentro de campo. Também meteu 11 jogadores em campo. Também lhes deu missões. Também lhes disse o que é que eles tinham que fazer. Ao tentar perceber o jogo, para o tentar explicar, ainda ontem à noite, na RTP, por acaso a conversa teve piada, estava eu e estava além do Alexandre Santos, o pivô do programa, estava o Tiago Fernandes. Eu acho que o Sporting, em condições normais, podia ter chegado ao intervalo a ganhar por 3-0. É evidente, qualquer um vos diz isto, meteu 3 bolas nos postos, portanto é normal. Mas a verdade é que chegou 0-0. E não só chegou 0-0, como eu achei que devia, em nome do rigor, porque lá está, olhei para os números, e os números, uma coisa é aquilo que é a minha percepção do jogo, outra coisa é aquilo que os números me dizem. Olhei para os números e o Sporting chegou ao intervalo com um índice de golos esperados de 0,6. Na altura o Braga tinha 0,1. Portanto, o Sporting estava ainda assim por cima, mas não foi um jogo em que o Sporting tenha criado de uma forma absolutamente avassaladora. Não. Aliás, posso dizer-vos, e isto, eu hoje voltei a escrever isto e a explicar, e houve logo... Eu não precisava de o dizer, porque houve logo imensos comentários na minha página de Facebook, de malta a dizer, deve estar bloquinho e tal, e não sei o que. Depois a malta, é logo esta lógica polarizada das redes sociais, a malta parte logo para o insulto, e sai o bloco e depois é uma chatice. Mas estava a dizer que uma coisa é a avaliação da criação. Outra coisa é a avaliação da finalização. E outra coisa ainda, e é por isso que isto é importante, é a avaliação da estratégia que foi posta em campo pelo treinador que naquele momento estava sobretudo a defender, que era o treinador do Braga. E o facto de, para eu poder avaliar a estratégia do Artur Jorge, e o texto de hoje de manhã foi sobre isso, eu preciso de perceber por que razão é que o jogo chegou 0-0 ao intervalo. Chegou 0-0 porquê? Porque o Sporting falhou muitas situações de golo? Chegou 0-0 porquê? Porque o Braga impediu o Sporting de criar muitas situações de golo?
Chegou 0-0 porquê? Porque apesar do Braga ter impedido o Sporting de criar muitas situações de golo, a excelência na finalização do Sporting podia ter deixado o Sporting à beira de marcar. E eu acho que a realidade foi esta terceira possibilidade. A estratégia do Braga foi boa para este jogo. Eu não aconselho que a repitam muitas vezes, porque contra boas equipas geralmente corre mal. E podia ter corrido mal ontem. Mas foi boa porquê? Porque impediu o Sporting de criar muito. O Sporting não criou muito. E é aí que vocês me dizem, como assim não criou muito? Então se meteu 3 bolas nos postos. E agora é isso que eu vos vou dizer. O golo do Pedro Gonçalves, no ano passado, ao Arsenal, aquele golo de meio campo, que devia ter sido candidato ao Puskás, no meu ponto de vista, mas era mau para a FIFA ter 2 golos do Sporting na lista de candidatos ao Puskás. Aquilo, qual será? Aquilo é uma oportunidade de golo ou não? E vocês, se estiverem de boa fé, vão-me dizer, não, é um remate de meio campo, não é? Um remate de meio campo não é uma oportunidade de golo. Agora, foi golo! Foi golo porque a finalização do Pedro Gonçalves foi para lá de extraordinária. Foi muito boa, foi para lá de muito boa, foi absolutamente extraordinária. Não encontram melhor do que aquilo. No entanto, o XG daquele remate há de ser algo como 0,00. Como é que se mede o XG? O XG mede-se avaliando naquela posição, com a parte do corpo com que é feito o remate, qual é a percentagem, em 100 remates, quantos é que dão golo. O XG permite-nos perceber a capacidade de uma equipa para colocar os seus jogadores em posições favoráveis de finalização. E é aqui que eu vos vou dizer. Vocês sabem qual foi, na primeira parte do jogo de ontem, o lance com um XG maior? Ou seja, o lance em que, em condições normais, mais perto esteve de dar golo? Não foi nenhum dos 3 remates aos postos. Foi um remate do Trincão, ao minuto 23, que teve um XG de 0,18. Isto é, em cada 100 remates dali, 18 dariam um golo. O remate do Pedro Gonçalves ao poste, ao minuto 13, teve um XG de 0,02. Ou seja, só 2 em cada 100 remates dali é que dão golo. O remate do Nuno Santos à barra, ao minuto 37, teve um XG de 0,03. Só 3 em cada 100 é que dão golo. O remate do Nuno Santos de Trivela ao poste, ao minuto 45, teve um XG de 0,04. Ou seja, só 4 em cada 100 é que dão um golo. O que é que isto me diz? Isto diz-me o seguinte. Em condições normais, a estratégia do Braga foi boa porque impediu o Sporting de criar. O Sporting, nessa primeira parte, teve um XG de 0,6. Não chegou para ter, em condições normais, para marcar um golo. Se tivesse marcado um golo, estaria a marcar mais do que aquilo que justificou. Mas a excelência da finalização dos jogadores do Sporting podia perfeitamente, com um bocadinho, eram mais 1 milímetro, menos 1 milímetro, podia perfeitamente ter levado o Sporting ao intervalo a ganhar por 3-0. O Nuno Santos tem feito aqueles 2 golos, tinha chegado ao intervalo com um índice de golos esperados de 0,07 e 2 golos lá dentro. O que era um saldo. O que é que isto me dizia? O Braga, estrategicamente, conseguiu impedir o Sporting de criar muito, mas o Sporting, por ter uma equipe, por ter jogadores muito bons a finalizar, acaba por ter conseguido marcar golos. Não é porque criou, é porque em situações pouco promissoras, fez golos. Olhamos para aquilo que foi o jogo todo, porque no final o Sporting acabou com 1.2 de XG e o Braga com 1.1. E os lances com XG mais elevado no jogo todo foram o golo do Abel Ruiz, teve um XG de 0,30, um cabeceamento dali, 30 em cada 100 dá um golo. E foi um remate do Pedro Gonçalves ao minuto 59 com um XG de 0,26. E depois aparecem 2 remates do Braga também, curiosamente. Ao minuto 69, o Zalazar 0,22 e ao minuto 75, o Ricardo Horta 0,22 também. Agora, isto não é uma verdade absoluta. Isto não é dizer, se fosse assim, a gente nem contava os golos, contava o XG. Não, porque o que isto nos permite é perceber, em cada momento, o que é que funcionou bem e o que é que funcionou mal em cada equipa. Dizer que o Braga ontem foi eficaz do ponto de vista da estratégia defensiva porque o Sporting se ficou por um XG de 1.2, não é muito... Enfim, 1.2 podia ter chegado para ganhar o jogo. Não chegou, mas podia ter chegado.
E, sobretudo, com um bocadinho mais de fortuna, o adversário podia ter feito golos. Porquê? Porque é preciso sempre contar com a boa capacidade de finalização de um adversário que tem bons jogadores. E isso podia perfeitamente ter acontecido. Dizer que o Sporting não ganhou o jogo porque foi mau na finalização está errado. É isto que isto nos permite perceber. O Sporting podia tê-lo ganho precisamente por ter jogadores muito bons na finalização. Mas não o perdeu por falhar na finalização. Porque ninguém, no seu perfeito juízo, podia exigir ao Pedro Gonçalves e ao Nuno Santos, naqueles 3 lances em que a bola foi ao poste, que metessem a bola dentro da baliza. Eram lances pouco promissores em termos de finalização. Portanto, é isto que as métricas nos permitem. As métricas permitem-nos ter vários ângulos de análise de um jogo. E, sobretudo, suportar... Porque as métricas são cegas. Um remate, aquele remate do Pedro Gonçalves de meio contra o Arsenal, no ano passado, tem o mesmo XG, quer seja feito pelo Pedro Gonçalves, por mim, por si ou pela minha avó torta. É igual. Depois, o que o desfecho do lance vai definir é que o Pedro Gonçalves é muito melhor finalizador do que eu, do que você ou do que a minha avó torta. Porquê? Porque ele meteu o golo e a gente não metia. Essa é a grande questão. E isto permite-nos avaliar o jogo sob uma série de prismas que, de outra maneira, a gente não conseguiria fazer. Mas são cegas as métricas. Não são diferentes se lá estiver um jogador do Sporting, um jogador do Benfica, um jogador do Braga, um jogador do Porto, um jogador do Carcavelinhos ou do Cruxense. É igual para todos. Tem essa vantagem. E permite-nos depois avaliar em que é que uma equipa é melhor, em que é que uma equipa é pior. É para isso que as métricas servem. Recusar as métricas por si só, enfim, eu acho que é um bocadinho tolinho, mas cada um sabe de si. Agora, aceitar as métricas como verdade definitiva sobre os jogos, também não, como é evidente. Nós temos olhos é para ver. Eu não vou à bola com aquela malta que diz, eu números não. O futebol é poesia. Para mim, o futebol é arte e estética. Está bem, mas não metam a bolinha lá dentro e quero ver depois como é que é. Tem que meter lá dentro na mesma. Porque senão não há arte e estética que vos chafe. Isso para mim, enfim, é senobeira da mais pura. Mas também não vou à bola com a malta que diz, não, isto aqui, este jogo, esta equipa teve mais XG, portanto tem que ganhar. Não, se não ganhou é por alguma razão. Que também faz sentido. Uma equipa que cria um XG, por exemplo, olha, ainda há bocadinho vos falei desse Benfica Farense. Não sei agora de cor, não fui ver. Não sabia que ia falar nisso. O Benfica teve nesse jogo um XG para aí de 3 ou 4. E empatou 1-1. Devia ter ganho. Devia. Mas porquê é que não ganhou? Teve azar? Não. Não ganhou porque, primeiro, foi mal na finalização. E a finalização faz parte do jogo. Segundo, não foi mal na criação. Criou. Mas não conseguiu finalizar. Porque foi mal na finalização. E a finalização faz parte do jogo. Não é azar. É incompetência. E, por do outro lado, teve um guarda-redes que, nesse jogo, teve o maior G-XG do campeonato. Isto já começam a ser muitas fórmulas e muitos números mas o G-XG, basicamente, mede os golos que entraram menos os golos que deviam ter entrado. E, neste caso, nem é feito com o XG, é feito com o XGOT, que é o Expected Goals on Target, e já mede a coisa de outro prisma. Porque, vamos lá ver... sem complicar muito a conversa, e vou já acabar. Um remate que, de uma determinada posição, tem um XG de 0.30, depois tem um XGOT, visto no prisma do guarda-redes, dependendo do sítio para onde o cabeceamento vai. O golo de ontem do Abel Ruiz, que daquela posição, 30 em cada 100 remates dão um golo, depois a bola pode ir para a figura do guarda-redes, aí tem um XGOT mais baixo, porque é mais difícil que dê golo, ou pode ir ao ângulo e aí tem um XGOT mais alto, porque é mais provável que dê golo. E a perspectiva do guarda-redes é medida a partir desta segunda métrica. Portanto, há muitas maneiras de medir as coisas num jogo de futebol. Elas, volto a dizer, não têm que nos dizer o que é o jogo, mas podem ajudar-nos a confirmar ou a anular ideias pré-concebidas com as quais nós estamos. Sendo que, neste caso, volto a dizer, esta questão, para mim, foi particularmente importante porque me permitiu avaliar o jogo, e lá está a tal primeira lição, ou a segunda lição, já nem sei, foi a segunda, permitiu-me avaliar o jogo no prisma do Sporting Clube Braga. Aquela estratégia, afinal de contas, que já vos vou explicar a seguir no Futebol de Verdade Flash, foi válida ou não foi válida? E dizem-me assim, foi porque ganharam.
Bem, então para isso, volto a dizer, nem é preciso analisar. A gente chega ao fim, vê o resultado e diz, olha, este ganhou, este perdeu. Está a andar de bota. Andor. Não é? Não é assim. Não é assim que funciona. Porque a gente gosta de discutir futebol. Meus amigos, já a seguir vem aí o Futebol de Verdade Flash do Sporting Clube Braga de ontem. Aliás, foi ao contrário, foi Sporting Clube Braga Sporting. Já sabem que hoje à noite há Benfica Estoril. E, mais à noite, vai haver também Futebol de Verdade Flash do Benfica Estoril para os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Se ainda não subscreveu, dê lá um salto, aproveite e logo à noite ainda recebe este flash relativo ao jogo da segunda meia-final da Taça da Liga. Até lá. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 1, Sporting 0. A mudança de foco permitiu ao Sporting Clube Braga vencer o Sporting com alguma felicidade, é certo, nas 3 bolas que os Leões mandaram aos ferros, mas com primazia dada ao controlo do seu espaço defensivo em detrimento da capacidade atacante que tem sido a sua imagem de marca ao longo de toda a época. O golo de Abel Ruiz, no que foi apenas o terceiro remate tentado pela equipa minhota, quando já tinham passado 65 minutos de jogo, acabou por premiar a estratégia que Artur Jorge levou para a meia-final, centrada na construção de uma teia em torno das unidades mais desequilibradoras do adversário. Sem Banza, que está na CAN, o treinador braguista também não chamou ao 11 o outro ponta de lança do plantel, precisamente Abel Ruiz, entregando a Álvaro Jaló e Ricardo Horta a missão de se colocarem na frente, sobretudo com a ideia do condicionamento que podiam impor à saída de bola do Sporting. Depois, funcionava tudo em jogo de pares. Vítor Carvalho com Edwards, João Moutinho com Trincão, os laterais com os alas adversários, Zalazar em Pedro Gonçalves e Fonte e Paulo Oliveira em marcação dupla a Gyökeres, retirado do jogo por esta pressão durante toda a primeira parte. Verdade seja dita, mesmo assim o Sporting devia ter-se adiantado, não tanto à conta da criação de desequilíbrios flagrantes, que o jogo não pode ser apontado como de desperdício, mas sim de finalizações extraordinárias que estiveram à beira de transformar em golo remates onde ele não seria de todo esperado. Mas a reflexão, feita no final por Ruben Amorim, devia levá-lo a tirar algumas ilações. Disse o técnico leonino que, à exceção de 45 minutos com a Atalanta, ninguém esta época foi superior ao Sporting. Mas, mais uma vez, o adversário nem teve de o fazer para marcar um golo. E esse é o problema desta equipa leonina. A história do jogo seria, de facto, outra se o Sporting tivesse marcado. E na primeira parte foram várias as situações em que esteve à beira de o fazer. Do meio da rua, ao minuto 13, Pedro Gonçalves meteu um balásio no poste, quase no ângulo com a barra, no local onde era impossível Mateus chegar. Aos 33 minutos foi a vez de Trincão, após o lance de Nuno Santos, tirar uma boa defesa ao guardião brasileiro. 4 minutos depois, inverteram-se os papéis. Canto de Trincão e ressaca de Nuno Santos, que Mateus desviou para a barra com a defesa da noite. E já depois de Quaresma ter acabado um lance individual com um remate cruzado, mas ao lado, Nuno Santos meteu uma trivela na base do poste, com Mateus incapacitado de lá chegar. Ao intervalo, o Sporting Clube Braga corrigiu alguns posicionamentos. Aproximou, por exemplo, Vítor Carvalho de Moutinho, mas o jogo continuou pintado a verde e branco. Gyökeres teve o primeiro remate após uma saída rápida, mas meteu ao lado do poste, mais distante. Talvez afetado por esse momento, 2 minutos depois, quando podia visar as redes, tentou devolver um passe a Edwards, o que levou a bola a perder-se na defesa braguista. E Trincão e Nuno Santos perderam mais 2 ensaios de finalizar antes do momento definidor, que foi o do golo de Abel Ruiz. O espanhol, que só tinha marcado 2 golos esta época, entrara 5 minutos antes de surgir no final de um cruzamento de Zalazar, beneficiando do atraso de Esgaio a fechar junto ao central para dar na bola meio de orelha, meio de ombro. Foi o suficiente para bater Franco Israel, no entanto, e para virar o jogo. Amorim mexeu na equipa, 3 minutos depois, o Sporting passou a precipitar a entrada da bola nas zonas de criação e os minhotos começaram, por fim, a sentir o conforto que até aí lhes faltara. Faltava jogar meia hora, mas até final só o Braga criou perigo, num remate de Zalazar, interceptado por Mateus Reis, e numa dupla defesa de Israel, a tiros de Víctor Gomes e Ricardo Horta. Tudo somado, em menos de metade das tentativas, 8 para 19, ou das ações na área adversária, 13 para 32, o Sporting Clube Braga acabou até por equilibrar o índice de golos esperados final. Ficou com 1,1 contra 1,2 do Sporting. E seguiu para a final, na primeira ocasião da época em que o ataque leonino ficou em branco.
E vamos então à fotografia tática deste Sporting Clube Braga Sporting. Um jogo muito interessante deste ponto de vista, porque, mais uma vez, o Sporting Clube Braga conseguiu encontrar a forma de anular praticamente a influência de Víctor Gyökeres no futebol ofensivo do Sporting. Como é que o Braga fez isso? Pois muito bem, adotando uma atitude defensiva que era absolutamente primordial em todo o seu jogo. Mas olhemos primeiro para os 11, para depois então percebermos como é que eles se dispuseram. Artur Jorge fez uma alteração em relação ao 11 que tinha levado ao jogo em Famalicão, na última jornada da Liga, no qual o Sporting Clube Braga tinha ganho por 2-1. Trocou Abel Ruiz, o ponta de lança que lhe resta, face à ausência de Simone Banza na CAN, por Zalazar, passando então a jogar na mesma, num 4-2-3-1 ofensivo, mas com algumas nuances, sobretudo no ponto de vista defensivo. O guarda-redes era Mateus. Depois, linha de 4 atrás, que na verdade, quando a equipa defendia, nunca era de 4, era sempre de 5, e às vezes de 6. E a linha de 4 era formada por Víctor Gomes como lateral direito, Borja como lateral esquerdo, José Fonte e Paulo Oliveira como centrais. A dupla de médios era formada por Vítor Carvalho e João Moutinho. Depois, mais à frente, então, Zalazar colocava-se mais sobre o corredor direito, e isto tinha a ver com a estratégia defensiva, precisamente. Pizzi era o jogador que aparecia mais sobre o corredor central, Ricardo Horta partia da esquerda e Álvaro Jaló era o ponta de lança. Trocavam muitas vezes de posição Jaló e Ricardo Horta, até porque depois, defensivamente, o Braga organizava-se de uma forma assaz curiosa. A início de pressão, aparecia com Jaló e Ricardo Horta a condicionarem a saída de bola feita a 3 pelo Sporting, porque depois, então, entravam os encaixes. E os encaixes eram os seguintes. Borja adiantava-se em momento de pressão e aparecia numa linha logo atrás desses dois homens mais adiantados, e adiantava-se em pressão precisamente porque o Sporting saía com o Jogaio mais recuado face a Nuno Santos. E Borja ia apanhar o Jogaio, enquanto Víctor Gomes apanhava Nuno Santos, mas tinha que ficar mais atrás, não se adiantava tanto em momento de pressão. Depois, aquilo que se via também era que Pizzi tinha mais ou menos a incumbência de vigiar Morten Hjulmand, enquanto os outros dois médios do Braga, Vítor Carvalho e João Moutinho, encaixavam nos dois avançados interiores do Sporting. João Moutinho seguia Francisco Trincão e Vítor Carvalho seguia Marcos Edwards. Isto levava Vítor Carvalho, no momento mais atrasado, a encaixar-se sempre entre a linha de 4, ali entre o central esquerdo, que era Paulo Oliveira, e o lateral esquerdo, que era Borja. Isto é, mais atrás, o Braga defendia com linha de 5, porque Vítor Carvalho estava sempre encaixado ali entre os outros 4 defensores. O que isto provocava era que sobravam sempre 2 homens para Víctor Gyökeres. Um ia ao duelo, o outro ficava sempre na compensação. Se Gyökeres descaía para a direita, onde passou a descair sobretudo na segunda parte do jogo, porque percebeu que era aí que estava de facto o ponto fraco, era Paulo Oliveira quem o seguia, estando de fonte na compensação. Se Gyökeres descaía para a esquerda, verificava-se exatamente o oposto. A verdade é que Gyökeres passou completamente ao lado do jogo, pelo menos durante a primeira parte. Na segunda parte apareceu mais, mas não o suficiente. Olhamos então para a equipa do Sporting. Ruben Amorim fez 2 alterações relativamente ao 11 que tinha levado a ganhar por 5-2 em Vizela. Trocou o guarda-redes, Adam por Franco Israel. Israel é o guarda-redes das taças e provavelmente vai jogar também na Taça de Portugal. E depois trocou Paulinho por Edwards, que assim regressou à equipa. O Sporting dispunha-se, portanto, no seu habitual 3-4-3. Franco Israel era o guarda-redes. Linha de 3 atrás com Quaresma, Coates e Gonçalo Inácio. Jogaio era o ala direito. Nuno Santos, o ala esquerdo. Hjulmand e Pedro Gonçalves, a dupla de médios, com Pedro Gonçalves a subir muitas vezes para fazer o quinto elemento em termos ofensivos, juntamente com Nuno Santos, Trincão, Gyökeres e Edwards. Porquê? Porque Edwards era o avançado que surgia sobre a direita, Trincão, o jogador que aparecia mais sobre a esquerda, e Gyökeres, o jogador que ficava no centro do ataque. Ora, já vos disse que
O Braga, com esta lógica de encaixe, não conseguiu de todo travar a enxurrada ofensiva do Sporting, que esteve sempre a jogar dentro do meio-campo do Sporting Clube Braga durante a primeira parte. Aquilo que Artur Jorge fez a seguir ao intervalo foi chamar a atenção dos seus jogadores para a necessidade de protegerem melhor o corredor central à frente da sua zona defensiva. Porque se Vítor Carvalho saía de lá muitas vezes para se encaixar entre os centrais no seguimento a Edwards, e se depois João Moutinho era também muitas vezes arrastado pelas saídas de Francisco Trincão para a ala, quando trocava de posição e permitia que Pedro Gonçalves aparecesse mais por ali, Pedro Gonçalves tinha capacidade para surgir à frente da linha defensiva do Sporting Clube Braga para criar desequilíbrios. Ora, com a atenção dada a esses pormenores, o Braga não é que tenha conseguido equilibrar inteiramente, porque na segunda parte apareceu então o efeito Gyökeres. Gyökeres foi a primeira vez que ele conseguiu criar algumas situações de perigo no jogo. Teve ali 2, 3 lances até ao momento em que o Braga marca. Mas antes disso já o Braga tinha mexido. E tinha mexido como trocar Pizzi por Abel Ruiz. Abel Ruiz foi colocar-se como ponta de lança, o que levou a que Álvaro Jaló baixasse para o lado direito do ataque, recolhendo então Zalazar mais para o corredor central, embora também trocando muitas vezes de posição com Jaló e com Ricardo Horta. Aqueles 3 homens à frente do Braga eram muito móveis para não dar referências de marcação ao intervalo. Ora, é aí que nasce o golo do Braga, minuto 65. O futebol do Sporting praticamente acabou. O Ruben Amorim mexeu ao minuto 68, 3 minutos depois, e no final ele próprio veio reconhecer que se tinha precipitado, devia ter permitido que a equipa assentasse o jogo primeiro e só trocar depois. E o que é que fez? Ruben Amorim trocou Coates por Mateus Reis, trocou Gaio por Paulinho. No papel fazia todo o sentido. Passou a ter o Sporting 3 centrais com maior capacidade de construção. A partir daí, Quaresma, central direito, Gonçalo Inácio, central do meio, Mateus Reis, central esquerdo, com a capacidade que Mateus Reis tem para sair quase como central barra lateral, ganhando muitas vezes posição no meio-campo adversário, a capacidade que Gonçalo Inácio tem para construir e que Eduardo Quaresma tem para fazer exatamente a mesma coisa. Depois, então, havia Yulman e Pedro Gonçalves, à mesma na zona do meio-campo, sendo que o ala direito tinha passado a ser Francisco Trincão. Tirando o Trincão da esquerda do ataque, o Sporting perdeu ali alguma coisa que Paulinho nunca veio a dar. Mas lá está, no papel fazia sentido. Minuto 76, mais uma troca no Sporting, saída de Edwards, muito apagado no jogo, entrada de Daniel Bragança, que foi colocar-se como médio, perto de Yulman, avançando Pedro Gonçalves para o trio da frente, e depois foi à altura também de o Sporting Clube Braga começar a equilibrar. Ao minuto 79, Artur Jorge trocou Álvaro Jaló por Roger, jogador por jogador. Também Roger é igualmente um extremo, com capacidade para meter velocidade no jogo. E ao minuto 87, antevendo já aquilo que era o forcing final do Sporting, na altura em que o Sporting já estava sobretudo a despejar bola longa, insistia demasiado na bola longa para a frente, Artur Jorge trocou então Zalazar por Serdar, passando a contar com 3 centrais mesmo de papel, Serdar, José Fonte e Paulo Oliveira, os 3, permitindo então que Vítor Carvalho se colocasse uns metros mais à frente. E foi assim que, afinal de contas, o Sporting Clube Braga conseguiu controlar aquele que é o melhor ataque da Liga Portuguesa, embora sacrificando o seu próprio ataque, mas colocando o foco claramente numa atuação defensiva irrepreensível. Quinto jogo do Braga esta época sem sofrer golos, depois dos jogos contra o Bačka Topola, o Panathinaikos, o Rebordosa e o Aroca. Ora, o Sporting esta época tinha marcado em todas as partidas. Houve, apesar de tudo, algumas boas exibições na equipa do Sporting, embora elas se resumam quase praticamente aos primeiros 65 minutos de jogo, porque daí para a frente, tal como já vos disse, houve pouco Sporting. Nos 3 de trás, gostei de Quaresma, foi um jogador importante a construir, sempre propenso a criar desequilíbrios quando saía com bola. Inácio não esteve mal no domínio do passe, embora na ponta final lhe tenha pertencido também muito daquela insistência na bola mais longa. Pedro Gonçalves foi
Foi um jogador inteligente a partir do meio-campo também, criou algumas situações de desequilíbrio. Nuno Santos, muito importante e impactante na forma como levava a equipa para zonas de finalização, o mesmo sucedendo, por exemplo, com Francisco Trincão, que fez uma boa primeira parte. Uma sombra de si próprios estiveram Edwards e Gyökeres, muito abaixo do seu rendimento habitual, tal como também Ricardo Gaio, que acabou por ter alguma culpa também no lance do golo, porque não apertou suficientemente Abel Ruiz no momento da finalização. Os heróis, no entanto, estavam do outro lado. Foi o Braga que ganhou. E isso, não sendo preponderante, acaba por ser muito importante. Foi boa a exibição, por exemplo, dos dois médios, João Moutinho acima de Vítor Carvalho, no meu ponto de vista, embora João Moutinho tenha tido mais dificuldades para fechar Francisco Trincão do que Vítor Carvalho para fechar Edwards. Mas João Moutinho foi depois mais relevante do ponto de vista de pôr a equipa a jogar. Impecáveis os dois centrais, Fonte e Paulo Oliveira, conseguiram, embora com marcação dupla, anular Víctor Gyökeres. Gostei mais de Borja do que de Vítor Gomes, pareceu-me ter feito uma exibição mais impactante. Da mesma forma que Zalazar foi dos jogadores de ataque aquele que, com mais condições, levou a equipa para a frente. Mas o herói do jogo acaba por ser, sem dúvida nenhuma, Mateus, o guarda-redes do Braga. É verdade que os postos não contam para ele e 3 bolas foram nos postos, mas ainda assim ainda fez 2 ou 3 belíssimas intervenções a impedir o Sporting de se colocar em vantagem. E não há dúvidas de que outro jogo poderia ter sido caso o Sporting tivesse marcado primeiro. Nuno Almeida, o árbitro, e Tiago Veríssimo, o VAR, tiveram um erro importante, no meu ponto de vista, que felizmente não teve influência no resultado, porque o Sporting de Braga acabou por ganhar de qualquer forma. Falo de um lance que a mim me pareceu de penalti, por mão de Mateus Reis, ao minuto 69. Foi na sequência de um erro de Franco Israel, que entregou a bola a Abel Ruiz. A bola depois sobra para Zalazar, que remata, e acaba por ser Mateus Reis, com a mão esquerda, a impedir a trajetória da bola, a impedir que ela fosse para a baliza. O braço estava, de facto, encostado ao corpo, mas a mão estava mais para a frente. Para mim, pareceu-me grande penalidade, mas não marcou Nuno Almeida, não foi essa também a interpretação do VAR, Tiago Veríssimo, e, felizmente para a Justiça, acabou isso por não ser absolutamente relevante, porque ao fim e ao cabo, o Braga acabou por ganhar de qualquer forma. De resto, pareceu-me coerente Nuno Almeida no plano disciplinar. Não deu na primeira parte cartões amarelos nem a Vítor Carvalho, nem a Yulman por lances de braço na cara dos adversários. Esteve bem nos lances em que se reclamou a grande penalidade durante o primeiro tempo. Primeiro, um lance de Yulman sobre Jaló, em que o dinamarquês do Sporting corta, de facto, a bola, ao minuto 20, e depois, ao minuto 45 mais um, quando mostrou cartão amarelo a Gyökeres por simulação grosseira, quando percebeu que não ia chegar à bola e se deixou cair para tentar, eventualmente, ganhar uma falta. Faltou, do meu ponto de vista, um cartão amarelo a Paulo Oliveira ao minuto 57, quando verdadeiramente placou Gyökeres e o deitou ao chão. Da mesma forma que terá faltado um segundo cartão amarelo a João Moutinho ao minuto 89, mas enfim, já muito perto do final, quando foi de sola em Pedro Gonçalves. Aceito a decisão, ao minuto 15, de dar apenas cartão amarelo a Eduardo Quaresma, quando pisou Álvaro de Jaló. É um lance muito borderline, muito entre o amarelo e o vermelho, mas a minha perspectiva, já sabem, é sempre despenalizador. É sempre de, se pudermos evitar expulsar um jogador, tanto melhor. Era muito cedo no jogo, minuto 15, e de facto o lance não é de vermelho claro, é um lance, conforme vos digo, muito no limite entre o amarelo e o vermelho. De resto, ainda mais uma questão, que foi o tempo de compensações. Pareceu-me curto, tanto na primeira como na segunda parte. Na primeira parte, inclusive, com aquela situação em que o Sporting Clube Braga se preparava para marcar um livre lateral, no momento em que Nuno Almeida deu por fim desse mesmo primeiro período, causando ali alguma controvérsia. Na segunda parte também, os 4 minutos que deu pareceram-me, de facto, curtos para aquilo que o jogo tinha pedido, mas, de qualquer forma, foi coerente também entre o primeiro e o segundo tempo. Foi uma arbitragem, conforme já vos disse, com um erro, mas, felizmente, sem influência no resultado. Futebol de Verdade